professor Rafael e turma D1. O nosso grupo, nessa segunda etapa do trabalho, procurou aprofundar, né, o estudo sobre o grupo Seu Estrela e o Fuá do Terreiro, que é um grupo de manifestação de cultura popular aqui do Distrito Federal. A escolha desse grupo aconteceu pela importância histórica deles aqui no DF, né? Porque eles são um grupo que, inspirado na cultura popular do Nordeste, principalmente de Pernambuco, né? E em manifestações como o maracatu e o cavalo marinho, eles criaram uma cultura popular, uma manifestação popular própria para o Cerrado, para o Distrito Federal e para Brasília. E eles fizeram isso a partir da criação de um mito, o chamado mito do calango voador, que é um mito que conta a história de formação do Planalto Central, do Cerrado, conectado à construção da cidade de Brasília. Então, ele é um grupo que trouxe uma manifestação cultural própria para Brasília, criando essa identidade que antes não tinha, por Brasília ser uma cidade bastante nova, né? E por conta desse trabalho desenvolvido, o Seu Estrelo, ele ganhou uma importância bastante grande na cultura popular aqui do DF e recebeu vários prêmios por conta disso, né? Então, desde prêmios do Ministério da Cultura, da Funarte, como também o próprio criador do Fado Seu Estrela, Tico Magalhães, que nós entrevistamos, ele ganhou título de cidadão honorário pela importância dele para a contribuição da cultura e da educação aqui no Distrito Federal. E também, recentemente, né, em 2024, o Fado Seu Estrela, ele virou patrimônio imaterial do Distrito Federal. Então, ele é um grupo que as festas, né, do grupo, elas estão no calendário oficial do DF. Então, é um grupo que, apesar da cultura popular não ser valorizada, como o próprio Tico Magalhães fala, comparando com outros grupos de manifestações populares, o Fuá do Seu Estrela ele tem uma importância e um reconhecimento ímpar. É, Apesar de todo esse reconhecimento, né, o nosso grupo, né, em conversa com ele, identificou uma questão que perpassa o grupo e ameaça a sobrevivência dele, né? Então, trata da questão fundiária, né, da Vila Cultural Cobra Coral, que é onde eles estão situados, né? O Fado Seu Estrela, então, ele funciona ali junto dessa Vila Cultural, que fica na 813 Sul, e essa área, hoje, esse território, ele é alvo de um embate, né, fundiário, né, envolvendo a Terra Cap, né, o IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental, e os moradores da Vila Cultural. Essa Vila Cultural existe há 40 anos, né, então lá vivem mais de 100 famílias, convivem diferentes religiões, diferentes manifestações culturais, e é uma vila que já foi também muito reconhecida pelo seu valor para a história de Brasília. Então, essa questão de fundiária, e eles foram alvo de ações de desalojamento, né, recentemente, e conseguiram reverter na justiça e não foram desalojados, mas esse é um impasse jurídico que ainda perpassa o grupo e a permanência deles ali. Então, essa constante ameaça deles serem desalojados e perderem aquele território, né, onde eles se constituíram, né, e onde eles trazem a sua manifestação, é algo que traz essa insegurança e, portanto, vai ser o alvo da nossa intervenção, né? A gente reconhece como potencialidades do grupo o fato deles serem pessoas bastante politizadas e letradas, né? Então, são pessoas ligadas ao meio ambiente aqui em Brasília, à cultura, às manifestações de educação, são pessoas que têm alguma entrada, né, também com os parlamentares, principalmente do campo da esquerda, né, que conseguem se aliar a eles nessa luta pela permanência deles no território. Então, dentro desse contexto, a gente vai desenvolver a nossa ação de intervenção. A psicologia social e comunitária, ela vai vir como uma forma de paradigma, né? De mudança de paradigma, melhor dizendo. Monteiro vai dizer isso. Entenderemos, então, como paradigma um modelo constituído por um conjunto sistemático de ideias que apresenta relações e interpretações acerca da atividade humana, de seus produtores, de sua gênese, de seus efeitos sobre os humanos e sobre a sociedade, assinando modos preferentes de fazer para conhecer. Então, no que a gente tinha no contexto da psicologia, era uma psicologia muito enlatada. Nós víamos desse contexto onde nós importávamos a psicologia, né? Só que ela não apresentava, ela não se encaixava no contexto latino-americano, uma vez que quando a gente falava no modo de produção da psicologia nos anos 50, 60, 70, vinha tudo de um modelo hegemônico. Partia de um pressuposto de um ser que ele vinha com seu sofrimento, mas o seu sofrimento não era o mesmo do que o latino-americano.
porque o latino-americano estava sofrendo opressões históricas e sistemáticas que não eram a realidade potente naquela época para a construção da psicologia que vinha ali da Europa, né, que vinha ali dos Estados Unidos. Então a psicologia ela vai se propor nesse momento a colocar o latino como o ser, o objeto principal do seu objeto de estudo, né? O ser latino oprimido ele vai ser um ser gerador vai ser um construtor epistêmico, um construtor de conhecimento. Então essa psicologia vai partir desse pressuposto, vai entender o ser oprimido como de uma perspectiva histórica e dialética. Ela vai se propor a ser uma psicologia a ser construída junto com o sujeito e não para o sujeito, né? O professor Marcelo Pedra deu até uma definição muito boa disso na palavra conscientizar. Porque quando a gente traz a ideia de conscientizar, a gente está levando a consciência, propondo que nós temos aquele conhecimento, nós temos a chave, a resolução e vamos colocar no indivíduo. A psicologia social e comunitária não. Ela parte de um pressuposto de que esse conhecimento vai ser construído. No contexto do seu Estrela Fuad Terreiro e ali a Vila Cobra Coral, parte muito desse ponto, justamente de você entender as dores ali daquela população e o psicólogo social fazer essa construção igualitária junto, a partir da perspectiva daquela população, de como eles são afetados, especialmente passando por esse processo que está sendo opressivo para eles, né? Esse processo de exclusão, esse processo de retirada ali naquele momento, né? É, então, e ela vai se juntar, inclusive, com a psicologia social da libertação, né, melhor dizendo, para fazer esse proposto de fazer o indivíduo, né, o psicólogo inteirado, não de fazer com que o indivíduo compreenda as relações na qual ele se encontra de opressão, juntamente com ele, fazendo com que haja esse diálogo, né, conversando inclusive com o próprio Paulo Freire, né, fazendo com que haja esse diálogo, com que o ser seja capaz de problematizar, não de ser apontado você ter esse problema, mas que o indivíduo ele vai ser capaz de dizer apontar o problema dele e fazer entender como problema, como parte da estrutura de opressão e subserviência a qual aquele indivíduo foi proposto, né? De forma a produzir autonomia coletiva como fundamento da educação libertadora, né? Tem até uma música, duas músicas muito interessantes do Legião Urbana, né? Por que não? Nesse contexto da Asa Sul, né? Trazer aqui o Legião Urbana, que elucida muito bem essa construção, né? Que fala, a primeira música será o início dela, né? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem onde estou, né? Então, é, ela reforça esse ideal, né? De eu conseguir me impor. O sujeito já não mais como o elucidado, mas como o construtor do conhecimento, né? Também tem a música Geração Coca-Cola. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram, com os enlatados de USA de 9 a 6. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês, né? Nessa construção mesmo de que do refazer, da construção, do entender de quem está na base, de quem está sofrendo ali naquele momento, quem está na base da pirâmide, né, sofrendo essas relações de dominação. A partir do contexto sociocomunitário que nós apresentamos e trazendo o referencial teórico, né, da psicologia social comunitária, nós apresentamos aqui uma intervenção e, de início, uma visão geral do que poderia ser essa proposta, né? Considerando que o objetivo geral, ainda que a ameaça principal seja o território da casa, trazemos como proposta fortalecer o território simbólico e institucional do FUA, ou seja, essa ameaça territorial, ela não atinge apenas a questão material, né, ou seja, o espaço físico, né, daquele onde eles ocupam,
mas sim a identidade coletiva, o sentimento de continuidade, o sentido de pertencimento, né? E por isso que a nossa intervenção, de uma forma geral, ela foi pensada para atuar sobre as dimensões subjetivas e relacionais que emergem desse contexto. Na primeira fase, que seria a fase de inserção e diagnóstico, pensamos num diagnóstico participativo, né? E aí, com base em Freitas, né, que entende que deve ser analisada as necessidades de fora para dentro, essa primeira fase, ela busca realizar rodas de conversa, escutativa, o registro das narrativas, né, sobre o significado do território, os impactos emocionais de possível perda da casinha. Então, tudo feito como um registro diário comunitário de campo, né, para que seja observada todas esses afetos, a identidade, o pertencimento ali naquele local. Na fase 2, pensamos em oficina de memória e pertencimento, né, e trazendo uma elaboração simbólica e construindo um mapa afetivo do cerrado e de um diário comunitário. O que seria isso? Seria, dentro do diário comunitário, a apresentação de relatos, fotos, poesias, reflexões, tudo que compõe, né, e simboliza aquele grupo, e também apresentar os vínculos simbólicos, né, as trajetórias, que seria esse mapa afetivo. E, especialmente, a expressão emocional e o reconhecimento do vínculo mútuo com o lugar. Essas práticas, elas permitem o quê? Expressar as emoções, reforçar a identidade coletiva e também produz material simbólico para fortalecer o vínculo com o território, né? Porque para a terceira fase, isso também é importante, como vocês vão ver para o Grupo Seu Estrela. Essa terceira fase, o que se busca é uma mobilização institucional, ou seja, a partir daquilo que a gente colheu na fase 1 e 2, nós podemos fazer o encontro público com políticas culturais, educadores e gestores. Nesse ponto, a gente precisa deixar bem claro que a questão, a ideia não é resolver a questão jurídica, né, tentar solucionar isso, mas sim ampliar as redes de apoio e gerar visibilidade para aquilo que eles já têm de forte, né, e contanto que eles são considerados por lei como patrimônio imaterial do Distrito Federal, e o Tico já tem esse título de cidadão honorário de Brasília, né, do Distrito Federal. Então, a ideia não é solução jurídica, mas dar mais visibilidade, fortalecer a luta pela permanência no territorial, né, e considerando as orientações, né, os princípios da psicologia social comunitária, de participação, diálogo e principalmente a horizontalidade, observar que o psicólogo social comunitário, ele não vai com solução prontas, porque a intervenção, ela nasce da fala do próprio grupo, da escuta atenta e do reconhecimento dos saberes locais. Por fim, a nossa intervenção, ela não atua na dimensão jurídica, mais uma vez, ela atua onde a psicologia social comunitária está, ou seja, no cuidado com os vínculos, com o sentido de pertencimento e com a elaboração afetiva desse processo, fortalecendo laços, ampliando a consciência coletiva e reafirmando a cultura como forma de resistência. E exatamente o que o Seu Estrela já faz, né? E agora ele poderia ganhar um suporte no campo psicossocial para ir de encontro à manutenção desse espaço da casinha. Eu vou falar sobre os resultados esperados com a realização da proposta de intervenção.
Então, principalmente, espera-se a redução dos impactos emocionais ligados a inseguranças territoriais, que perpassa aí a questão fundiária que o grupo passa. Essa questão é perceptível que desperta muita angústia e preocupação nesse grupo, e aí a gente visa corroborar para a elaboração de estratégias é, emocionais para fornecer ferramentas de luta por essa questão e com esse desenvolvimento de apoio e cuidado, preparar o grupo para lidar com possíveis desfechos desse processo com resiliência e solidariedade uns com os outros, né, como um grupo que exerce uma ação interativa na busca de um objetivo compartilhado. Então, dentro dessa luta também é esperado o reforço do sentimento de pertencimento e coesão comunitária, que favorece a elaboração simbólica e afetiva do território como espaço de identidade, espaço de troca de saberes, fortalecimento de laços, então, sinônimo de promoção de saúde, que contribui diretamente para fortalecer a memória e a visibilidade do grupo dentro do território brasiliense, como um símbolo de arte, conhecimento, resistência e patrimônio cultural de Brasília mesmo, e do Cerrado, né? E com essa visibilidade, talvez alcançar aí as redes de apoio ampliadas e articulações institucionais que visam integrar associações, institutos, organizações, né, que possam favorecer o processo de preservação desse território e desse patrimônio. Então, por fim, o maior resultado esperado é mais do que a preservação do espaço físico, favorecer a preservação da ligação simbólica e afetiva entre o grupo e o território, mantendo viva a força do Cerrado como elemento de cura, resistência, continuidade, né, em termos de tradição e patrimônio. Então, é manter vivo o grupo e o espaço, né, por intermédio dessa escuta psicológica, desse cuidado, né, dessas reflexões, dessas expressões de emoções que acontecem por meio do grupo ali e permite essa construção coletiva de sentido que fortalece a comunidade. Sobre as principais reflexões do grupo, nos fez pensar principalmente sobre a atuação do psicólogo diante desse contexto, né? Então, nossa atuação funciona sob uma perspectiva de mediação, de um facilitador de processos que utiliza aí a escuta como uma das principais ferramentas de transformação e percebe com muita humildade que a escuta mais valiosa é deles para com eles, né? O grupo, ele é o grande protagonista de sua própria história e aí ele, dentro desse processo emancipatório, ele visa a liberdade de ser, né? De ser no mundo, o que é muito bonito e ao mesmo tempo desafiador. E aí isso nos remete aí a Freitas, nas incertezas e desafios éticos na extensão comunitária, que ressalta principalmente que o saber técnico do profissional, desse psicólogo, deve estar alinhado aos saberes populares daquela comunidade, para que seja efetiva a promoção de saúde e a promoção aí de propostas de intervenção, né? Então, a arte aparece como um cuidado, como resistência social, como elemento que cura e transforma. E isso nos encaminha para o final, onde a gente colocou duas frases do Chico Magalhães, que é o fundador do grupo, e que é: a cultura chega como é e como quer, brincar deriva de vínculo, brincar é vincular, a criança quando brinca ela se faz presente inteira. Então ele ressalta muito o movimento, brincar, o laço social. Foi muito interessante ter ido na entrevista com ele e ter percebido, né, ter tido a possibilidade desse olhar para um grupo que, mesmo diante de lutas aí sobre a questão do território, mesmo diante de fragilidades, permanece tão juntos, tão solidários uns com os outros, fazendo acontecer da melhor maneira. E o trabalho que eles exercem é lindo, é realmente um patrimônio imaterial, em termos de cultura, em termos de saúde. Eles fazem uma grande ação em Brasília. E colocamos também uma frase do filósofo ambientalista brasileiro, Ailton Krenak, que é: temos de parar de nos desenvolver e nos envolver, né? Principalmente na psicologia, como ciência e profissão, de extrema importância se envolver ativamente com as demandas da sociedade, trazendo aí transformação social, qualidade de vida e bem-estar de forma geral para a população.